Seja bem-vindo ao canal Diaconia da Palavra. Neste canal temos estudos bíblicos, biografias, curiosidades e muito mais. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Quem foi Jerônimo Savonarola? Girolamo Savonarola, também conhecido como Jerônimo Savonarola, foi um pregador, reformador e mártir italiano de Ferrara. Ele era um membro da Ordem Dominicana, ou Ordem dos Pregadores. Ele viveu em Florença na era renascentista. A história o lembra como um herói da fé que se opôs ao papado corrupto que reinava na época. Savonarola era visto como um líder após a queda dos Médici em Florença. Sob sua liderança, uma república democrática foi formada e várias outras reformas surgiram. Savonarola profetizou a reforma da Igreja por um invasor, Carlos VIII da França. Savonarola influenciou o novo governante da Itália, que por sua vez aumentou seu poder. Sua queda começou quando ele se voltou contra o Papa, o que o levou a escolher a morte. Nascido em 21 de setembro de 1452, em Ferrara, norte da Itália, Savonarola foi o terceiro dos 7 filhos de Niccolo di Michele e Helena Bonaccorsi, o Bonaccorsi. Seu avô, Michele Savonarola, um médico altamente respeitado, supervisionou a educação de Savonarola. Savonarola ingressou em uma escola pública depois que seu avô morreu em 1468. Na escola, ele foi apresentado à poesia e aos escritos de Petrarca, o pai do humanismo renascentista. Savonarola formou-se em artes pela Universidade de Ferrara, e depois ingressou em uma faculdade de medicina. Ele, no entanto, mais tarde abandonou a medicina. Os rígidos princípios morais e religiosos do avô de Savonarola tiveram um grande impacto sobre o período medieval com ele. Ele foi impactado com os ensinamentos do frade italiano, dominicano, Tomás de Aquino, que tornaram Savonarola um crítico da arte, poesia e religião da época. Em 1475, depois de abandonar os estudos médicos, Savonarola ingressou na Ordem Dominicana, em Bolonha. Alguns dos primeiros poemas de Savonarola provam que ele queria mudar o cenário da arte, da poesia e das ideias religiosas daquele período. Os poemas escritos também mostram sua preocupação com o estado da Igreja e do mundo. Seus primeiros poemas, como Sobre a Ruína do Mundo, 1472, e Sobre a Ruína da Igreja, 1475, tinham uma inclinação apocalíptica. Em 25 de abril de 1475, Savonarola viajou para Bolonha para ser admitido no convento de San Domenico, da Ordem dos Frades Pregadores. Em uma carta ao pai, ele mencionou seu desejo de se tornar um cavaleiro de Cristo. Depois de um ano no convento, Savonarola pretendia ser padre. Ele eventualmente estudou as escrituras, lógica, filosofia aristotélica e teologia tomista. Ele também praticava simultaneamente a pregação. Savonarola ingressou então na Faculdade de Teologia. Em 1478, foi enviado ao Convento Dominicano de Santa Maria degli Angeli, em Ferrara, para servir como assistente do mestre de noviços. Savonarola retornou a Ferrara em 1479 e tornou-se um pregador da Bíblia, no Convento degli Angeli. Ele simultaneamente pensou em se aventurar na religião. Em um tratado inacabado que Savonarola havia deixado para trás, mais tarde intitulado Sobre o Desprezo pelo Mundo, ele encorajou os leitores a abandonar o mundo do adultério, sodomia, assassinato e inveja. Em 1482, Savonarola tornou-se um conferencista no convento de San Marco, em Florença, onde era altamente considerado por seus conhecimentos e ideologias. No entanto, sua pregação não foi totalmente aceita. Nos anos seguintes, enquanto pregava em San Gimignano na Quaresma, ele pregou que a Igreja precisava de reforma, e seria flagelada e depois renovada. Savonarola deixou Florença para obter seu mestrado na Escola de Estudos Gerais em Bolonha.
Ele se tornou um pregador itinerante e continuou até que Lorenzo o Magnífico, de Médici, o governante de fato de Florença, o substituiu. Savonarola retornou a Florença em 1490, onde pregou contra o governo opressor. Por volta de 1493, começou a profetizar que um invasor viria para reformar a igreja. Ele também profetizou o destino final da família Médici no poder. Como profetizado, o rei Carlos VIII da França cruzou os Alpes em setembro de 1494 e avançou em direção a Florença, o que desencadeou o caos político na Itália. O governo dos Médici terminou depois que Carlos VIII invadiu a Itália. A profecia de Savonarola e seu papel na negociação com o rei e ajudando o rei a obter o apoio das facções aumentaram sua autoridade. Além disso, após a queda do governo dos Médici, Florença não teve outra escolha senão ser influenciada pelas ideias de Savonarola. Apesar de Savonarola ter introduzido o melhor governo democrático que a cidade já teve, ele foi injustamente acusado de interferir na política. De sua perspectiva, todas as ações de Savonarola foram direcionadas para o estabelecimento de uma república cristã bem organizada e a reforma da Itália. Assim, ele conseguiu transformar a Itália em uma amostra do paraíso. Savonarola ajudou na formação de um partido político, conhecido como Frateschi. De acordo com a nova Constituição, a classe de artesãos foi empoderada e concedido a todos os cidadãos o direito de votar no parlamento recém-formado, chamado de Grande Conselho. Uma lei de apelação foi aprovada para exercer limitações no uso do exílio e da pena capital como formas de punição. Era o início da paz universal, como Savonarola havia declarado em 13 de janeiro de 1495, quando ele pregou na catedral, onde discutiu suas profecias sobre o fim da Era Médici. Com base na visão de Savonarola, incluindo sua jornada espiritual para a Virgem Maria no céu, ele endossou a teocracia e nomeou Cristo, rei de Florença. Ele promoveu suas ideias reformadoras por meio da arte sacra e se opôs estritamente à arte secular. Ele concebeu novas leis contra a sodomia, adultério e contravenções morais, enquanto seu tenente, Silvestro Maruffi, conduzia patrulhas para coibir práticas pecaminosas. Como a autoridade de Savonarola estava no auge, o Papa Alexandre VI tentou ganhar sua confiança dando-lhe o cargo de cardeal. Ele também tolerou por um tempo as críticas de Savonarola contra a Igreja. No entanto, o Papa acabou ficando furioso e acusou a influência maliciosa de Savonarola sobre os florentinos quando eles se recusaram a se juntar à sua nova Liga Sagrada para protestar contra o governante francês. A raiva do Papa piorou quando Savonarola se recusou a comparecer perante ele em Roma. Ele disse que estava com problemas de saúde, como desculpa por sua falta, e expressou seu medo de ser atacado. O Papa, portanto, o proibiu de pregar. Savonarola obedeceu ao Papa por alguns meses. No entanto, o fato do Papa ter perdido o controle sobre os florentinos o fez ir contra as ordens do Papa. Ele recomeçou a pregar com mais fervor. Com seu sucesso repentino, Savonarola atraiu ciúmes de várias esferas. Para restringir sua influência, um partido florentino chamado Arrabbiati foi estabelecido em aliança com o Duque de Milão e o Papa. Os Arrabbiati proibiram-no de pregar e revoltaram-se contra ele no dia da Ascensão. A única escolha que Savonarola tinha era apelar para um conselho da Igreja, o que ele nunca fez, pois desejava evitar qualquer oposição interna na Igreja. Ele percebeu que sua única maneira de escapar era o martírio. Em 1497, o Papa Alexandre VI proibiu Savonarola de pregar e ameaçou os florentinos, que se continuassem a seguir Savonarola este ato seria considerado uma revolta. Neste período, Savonarola compôs sua obra-prima, O Triunfo da Cruz. Um pregador franciscano rival propôs que Savonarola andasse pelo fogo para provar seus poderes divinos. Savonarola não pôde recusar,
seu confidente Domênico da Pescia, se ofereceu como seu substituto. Na data marcada, as pessoas se reuniram para testemunhar o evento milagroso e verificar se Deus interviria. O evento, no entanto, estava atrasado por horas. Domênico também não apareceu. Além disso, chuvas repentinas acabaram cancelando o evento. As pessoas acusaram Savonarola do cancelamento do evento e atacaram o convento de San Marco. Savonarola e o frade Domênico foram presos e torturados brutalmente. Enquanto era torturado, Savonarola confessou ter fabricado suas profecias e visões. Após o julgamento religioso, Savonarola foi condenado a ser enforcado e queimado em 23 de maio de 1498. As cinzas de Savonarola foram espalhadas, para que seus discípulos não encontrassem seus restos mortais. Evitando a censura e o exílio, os frades de São Marco deram origem ao culto dos Três Mártires. Ele foi respeitosamente chamado de santo. As mulheres foram encorajadas a preservar os sermões escritos de Savonarola. Infelizmente, quando os Médici retornaram em 1512, o movimento para preservar as ideias de Savonarola foi interrompido. Foi, no entanto, revivido em 1527, depois que a família Médici foi novamente banida. Na biografia de Savonarola por Pasquale Villari, sua oposição à ditadura Médici foi considerada a base da liberdade e unificação italiana. Após o lançamento de sua biografia pelo teólogo católico e historiador da Igreja Joseph Schnitzer, a terceira das principais biografias de Savonarola, Vita di Girolamo Savonarola, de Roberto Ridolfi, foi publicada em 1952. Cerca de 30 volumes de sermões e escritos de Savonarola foram publicados até hoje. Uma ópera intitulada Savonarola de Charles Villiers Stanford estreou em Hamburgo em 18 de abril de 1884. Steven Berkoff interpretou na série Os Borgias, enquanto Ian Glen interpretou na série Borgia, da Netflix.